Começa agora mais um programa Momento Amazônia. Hoje com retransmissão pelas rádios Acre FM, Amazonas FM, Amapá FM, Rádio Guajará-Mirim em Rondônia, Princesa dos Solimões em Manacapuru, no Amazonas e Portal Amazônia. Damos início neste programa a uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República neste ano de 2010. Nosso primeiro entrevistado é natural de São Paulo, é economista e político filiado ao PSDB. Foi prefeito da capital paulista, deputado federal, senador, ministro da Saúde e do Planejamento e Orçamento e em 2006 foi eleito governador de São Paulo. Senhor José, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado a vocês, Lívia, Ana Paula. É um prazer enorme para mim estar com vocês aqui. Bom, para começar, a gente pode falar um pouco da sua trajetória de vida, né? Que no começo foi bem modesta. Seu pai foi vendedor de frutas no mercado, o senhor morou por muito tempo numa vila de operários. E nesses mais de 50 anos dedicados à política, o senhor não fez questão de ressaltar essa imagem. Por quê? 50 anos, mas eu era muito novinho, viu? Eu era quase adolescente. Mas... porque por discrição natural, eu sou uma pessoa discreta e só com o tempo que eu fui me dando conta que as pessoas têm interesse sobre a minha vida. Não foi uma vida importante, mas de todo modo as pessoas hoje querem te conhecer melhor. Meu pai era imigrante italiano, né? E, enfim, um comerciante bem modesto. A gente morava numa vila de operários, na Moca, um bairro onde nasceu a indústria em São Paulo, numa casinha de quarto e sala. Até uns 6, 7 anos eu dormia com os meus pais. Depois fui promovido e podia dormir na sala. Depois nós mudamos para uma outra casa, mais ou menos do mesmo tamanho, aí num bairro, na Via Bertioga, que era periferia de São Paulo, um lugar onde não tinha luz na rua, não tinha esgoto, não tinha calçamento. Mas foi uma infância boa. Eu estudei sempre em escola pública. Aliás, eu consegui estudar por 2 motivos. Primeiro, porque eu era filho único, então meu pai não tinha que manter muita gente. Segundo, porque tinha escola pública boa. Com isso eu cheguei até a universidade. Eu ajudava meu pai no mercado quando era adolescente, depois fiquei bom de matemática, de repente, e comecei a dar aula particular para a garotada, né? Com isso eu me mantive e pude fazer o cursinho, entrei na faculdade de engenharia, aí me meti em política estudantil, virei presidente da União Estadual dos Estudantes. Antes fui do grupo de teatro, fiz teatro, fui diretor do grupo de teatro. Diziam até que eu tinha futuro nisso. E entre político e artista, na verdade, tem também um ponto de encontro, né? E aí foi a política estudantil. Depois eu fui eleito presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que na época era uma entidade forte. Então, como o senhor vinha dizendo, o senhor foi líder estudantil e aí quando foi instaurado o regime militar, o senhor acabou sendo exilado. E eu queria que o senhor falasse para a gente de que forma o que aconteceu no passado interfere na sua forma de fazer política hoje. Olha, tem até uma curiosidade. Pouco antes do golpe, eu estava em Manaus, um seminário de defesa da Amazônia, que eu tinha tido a ideia. Estudantes de todo o Brasil, né, para discutir a Amazônia, etc. Isso em 1964. Aí eu tive notícias que o golpe era iminente. E foi pena, porque eu não conheci bem Manaus, cheguei ao antigo mercado. Na época não tinha Suframa, era outra coisa. A cidade era bem menor, muito agradável, chuva todos os dias e um calorão. Aí eu peguei o avião e voltei, parei em Minas Gerais, reuni o pessoal da organização estudantil que eu pertencia, Ação Popular, fui para São Paulo, despedi da namorada e dos meus pais. Mas como? Porque quem estava distante não percebeu. Eu falei, não, vem um golpe aí e ninguém vai conseguir enfrentar. Aí fui para o Rio, veio o golpe. Eu morava no Rio, mas não era a minha cidade. Ficava muito difícil saber onde ficar, onde não ficar, etc. Tal. Depois de algum tempo, eu era muito procurado e acabei indo então para o exterior, via Bolívia. E depois fui para a França com uma bolsa dos padres dominicanos. E aí comecei a estudar economia. Eu era estudante de engenharia. Depois eu voltei para o Brasil, clandestino, para a luta política. Mas aí todo o meu pessoal, todo mundo que era próximo foi preso. Foi todo mundo preso. Eu não estava na reunião, eu não estava, mas aí eu tive que sair de novo. Aí eu fui para o Chile, onde eu me radiquei, fiquei lá e passei a estudar economia, virei professor. E quando teve o golpe no Chile, fui preso também. Apesar de que eu tinha imunidades, nessa altura eu já era funcionário internacional, etc. Fui até o Estádio Nacional e consegui sair de lá. Foi o único caso entre todo mundo.
Aí depois, eu fiquei lá 6 meses numa embaixada da Itália, porque eu sou de família italiana, e a partir da embaixada da Itália, fui para a Itália, para os Estados Unidos, então, onde eu fui fazer o doutorado em economia, e trabalhei também em Princeton, 2 anos, e aí é que eu voltei ao Brasil, quando expirou uma condenação que eu tinha tido, inteiramente furada, e também por crime de opinião. Olha, quer saber uma diferença entre democracia e não democracia? Não democracia, o sujeito é preso por crime de opinião. Em democracia, não. A opinião é livre, a crítica é livre. Tá certo, governador. Aí só complementando, então de que forma que esse seu passado como líder estudantil, sendo exilado também durante o regime militar, influencia na sua forma de fazer política hoje? 2 formas. Primeiro, porque eu olho o Brasil como um todo. Eu conheci todo o Brasil. Eu, com 21 anos, estava organizando um seminário, que inclusive vinha gente de fora, de defesa da Amazônia, né? Ou seja, eu já tinha todo o Brasil presente. Então, me deu uma familiaridade com todo o país. Segundo, no exílio, eu olhei o Brasil como um todo, né? Passei a ver o Brasil na sua totalidade. Terceiro, eu me preparei, né? Eu estudei muito. Agradeço aos céus. Não que tenha sido bom, mas eu fiz da pedra limonada, porque do limão limonada, ou da pedra, na verdade, porque eu consegui estudar e me preparar e compreender muito bem o nosso país, de maneira, quando eu voltei, eu estava muito mais preparado do que teria estado caso eu tivesse continuado aqui. Tá certo, governador. Agora trazendo para os últimos anos, o senhor foi candidato às eleições de 2002 e acabou perdendo. Neste ano de 2010, o senhor se sente mais preparado para ser presidente do Brasil? O que mudou de lá para cá? Eu, na época, me achava preparado, mas devo dizer que hoje me sinto mais preparado. Por quê? Porque nesse meio tempo eu fui prefeito da cidade que é a maior do Brasil, São Paulo. Muito difícil, São Paulo. O pessoal olha de fora, São Paulo é rico, tá? Ou tem pobreza, tem problemas que não acabam mais. Quando eu saí da prefeitura, as pesquisas mostraram que eu fui o prefeito melhor avaliado desde que havia pesquisas com o tempo de mandato que eu tinha. Depois fui para o governo do Estado. Também aprendi muito, e olha que eu já conhecia bem. Mas você aprende, para a minha vida é um constante aprendizado. É a coisa que eu mais gosto de fazer, aprender. Eu tenho sempre curiosidade para saber como é que as coisas funcionam. Sou apaixonado pelo conhecimento novo e pela experiência nova. Por outro lado, em 2002, o Brasil inteiro testemunhou, eu fiz uma campanha limpa, fui para o 2º turno com o Lula, apesar de toda a força que o Lula tinha, o país estava querendo eleger o Lula, né? Fizemos um único debate, infelizmente, no 2º turno, eu queria ter tido mais, mas tudo com nível, com altura, né? E o Brasil decidiu a sua escolha. E eu diria para você também, a derrota de 2002 também é uma experiência importante, porque na democracia a gente ganha e a gente perde também. Temos que ser altivos na derrota e humildes na vitória. Isso eu acredito, eu fiz. Tá certo. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos na sequência. No próximo bloco, vamos saber como José Serra estende o seu olhar sobre a nossa Amazônia. Até lá!